Olá, estou aqui enquanto vocês entram, convidando várias pessoas para poderem participar desse momento. Pedir para vocês também convidarem outras pessoas, porque eu vou falar sobre exaustão emocional. Foi até um pedido de alguns seguidores para falar sobre isso, que é provavelmente que está pegando agora, que a gente até sabia que iria acontecer, né? Então, convide outras pessoas, como eu estou convidando, para poder participar deste momento, dessa live. Estou mandando aqui. Aí é o tempo de vocês entrarem, se acomodarem, para a gente falar um pouco sobre isso e dicas, né, de como poder lidar com isso, porque a gente está falando de sofrimento, né? Então, exaustão é quando eu já estou assim, me entregando as pontas, né? Olá! Oi, gente, já convidei a turminha para poder participar. Vão chegando, aproveito para convidar seus amigos, seus amados, suas amadas, até os inimigos também, porque olha só, gente feliz não perturba a gente, né? Então a gente tem que torcer para a felicidade do outro, para a felicidade dos inimigos, porque aí a gente não tem problema, porque eles não vão ter tempo, né, de sobra ou infelicidade para ficar perturbando a gente, né? Então sempre tem que torcer. Então convido os inimigos, as inimigas também para participar, porque pode ser que elas estejam em exaustão emocional e por isso que estão te perturbando, né? Então ajude eles também, né? Boa noite, Sandra. E aí, me diga uma coisa, olá, tudo bom, Marcos? Me diga uma coisa, vocês sentem que estão na exaustão emocional? Vocês percebem assim um esgotamento, um cansaço, uma sensação de repente de vazio, percebem alguma doença já psicossomática, né? Vocês percebem alguma reação, uma mudança interna do tipo do tipo uma gastrite, uma doença de pele, insônia, dores de cabeça. Percebem que a Nancy está assim, estou nessa situação, né? Percebem que de repente com resfriados frequentes. Então me falem aí, o pessoal está dizendo sim, né? Então eu estou fazendo essa live a pedidos. Olá, Thomas, porque é uma coisa que realmente está acontecendo, né? Todo dia esgotado e com vontade de colocar a mochila nas costas e sumir, ir lá para a praia. Não dá para ir tanto hoje na praia, né? Tá meio difícil a gente poder às vezes até desconectar, né? Então isso realmente é da exaustão emocional, que era uma das coisas, né? Eu que sou da área da saúde, a gente estava já preparando para isso acontecer. Nossa, nota 1000, obrigada. Estou bem melhor graças à minha psicóloga Simone. Que bom, fico feliz de saber disso, né? Que vocês estão melhorando, aperto no peito. Então, assim, percebam, para quem já está me acompanhando, que eu sempre falo sobre ansiedade, né? Falei bastante sobre vários aspectos da ansiedade. Semana passada falei sobre estresse também, né? Que eu coloquei meu estresse diário, mas percebem que são sintomas muito parecidos. Então, o esgotamento, a exaustão emocional também leva à ansiedade, né? Então, a ansiedade também leva à exaustão emocional. Então, assim, estresse também leva à ansiedade, que leva à exaustão emocional. Então, perceba como estão interligados, né? Então, várias coisas que acontecem na nossa vida e a forma como eu lido com ela pode levar a estresse, pode levar a ansiedade, pode levar a exaustão emocional, pode levar a depressão também. Tenho recebido algumas mensagens de pessoas com uma tristeza mais profunda, se sentindo um peso, se sentindo um vazio, não tendo expectativa de melhora. Então isso também pode estar relacionado à exaustão emocional. Então isso tem me deixado bastante preocupada, que era algo que através de pesquisas, né, a gente já foi começando a ficar um pouco preparado, quem é da área de saúde, que isso poderia acontecer por conta da pandemia. Porque nós estamos numa situação totalmente atípica do que a gente já vivenciou, né? A gente não estava preparado para isso e nós estamos há muito tempo.
Então, 5 meses, né? Eu estava conversando hoje com uma cliente essa semana, ela falou assim, eu estou há 5 meses dentro de casa, né? Então, assim, mesmo para aquelas pessoas que já tinham uma facilidade de ficar em casa, né? Oi, Marcos. Uma facilidade de ficar em casa, uma facilidade de trabalhar também, conseguir fazer a adaptação home office, mesmo assim essas pessoas também estão sofrendo, porque isso está demorando muito tempo. Então o estresse acaba acontecendo para quem mora ainda com criança, né, que é casado, então também acabam tendo um sofrimento muito maior, né? Então nós estamos aí com diversas realidades que leva ao estresse, né? Então, oi Sibeli. Então é uma coisa que realmente já era esperado, que a gente chama de terceira onda desse momento, porque ia chegar esse momento de exaustão. Infelizmente, né? A ideia é que isso não acontecesse, mas por conta de todo o contexto iria acontecer. Então, começando a falar um pouco sobre exaustão emocional. Eu sempre gosto de conceitualizar o que isso significa, até para vocês também entenderem. Porque o conhecimento, o autoconhecimento é o que permite vocês poderem fazer mudanças na sua vida. Se eu não entendo, se eu não conheço, se eu não sei o que está acontecendo comigo, como é que eu vou buscar alternativas e acreditar e ter esperança que há uma solução? Então, eu gosto muito de falar e conceitualizar, porque é uma coisa que foi muito importante para mim. E quem é professora como eu está no... Sim, Sandra, eu vou falar sobre isso, porque a exaustão, apesar de várias outras áreas estarem em exaustão emocional, mas por outros motivos que eu vou contextualizar, quem trabalha diretamente com pessoas, mesmo que estejam, né, em casa, né, mas estão tendo que trabalhar mais, tem também que é a síndrome do burnout, né, que é do esgotamento devido à profissão, né, principalmente as pessoas que têm contato direto com o cliente e acabam se conectando emocionalmente, né? Então o desgaste é muito maior, porque você precisa ouvir, porque você precisa convencer a pessoa a entrar dentro da proposta que você tem, né? Para quem é da área de saúde, envolver também, né? A culpa do sindicato dos professores, olha só, né? Então isso acaba também trazendo esgotamento emocional, né? Então eu vou falar um pouco sobre o que é, falar do burnout também, porque os estudos em relação à exaustão emocional partiram do estudo dessa síndrome. Vou dar possíveis comportamentos que podem aparecer por conta do esgotamento da exaustão emocional, para vocês verificarem e se puderem evitar chegar a esse nível, é importante. Eu vou dar algumas dicas do que vocês precisam fazer para que vocês, de repente, comecem a sair dessa exaustão, caso vocês já estejam, ou para aqueles que estão percebendo que estão chegando perto da exaustão, evitarem fazendo algumas mudanças, tá? Então, vamos lá. Quando eu comecei a pesquisar, a área está no limite. Então, assim, claro que a exaustão emocional antes era muito identificado e verificado com profissionais que estavam em contato direto. As pessoas continuarem no modo pânico. Isso aí está pegando realmente bastante, trazendo grandes problemas e tomadas de decisões precipitadas, né? Então vamos lá. A exaustão emocional antes começou a ser um dos fatores para o burnout. O burnout é um esgotamento profissional. Então ele é uma doença, vamos colocar assim, do lado profissional. Então o burnout era verificado muito com profissionais que estavam em contato direto com clientes. Aí entra os professores, pessoas da área de saúde, de segurança que estão direto com os seus clientes, médicos, pessoas da área de saúde de uma forma geral, atendentes, né? Todas as áreas em que existe um contato direto com os clientes, onde você precisa ouvir as necessidades, onde você precisa de uma certa forma se conectar emocionalmente ou ouvir o que está acontecendo, os problemas, as dificuldades, que acaba, querendo ou não, a gente se envolvendo um pouco emocionalmente, acabava trazendo um esgotamento, uma exaustão emocional, porque muitas das vezes eles tentam ser frios e distantes, que é uma estratégia
para não lidar com a exaustão emocional, mas muitas vezes não conseguem, porque ou eu me aproximo ou eu me distancio e fico frio. E aí essa frieza pode levar muitas vezes a um erro de procedimento, né, ou uma falta de atenção que é necessária, né? Então, foi verificado um dos fatores da burnout é a exaustão emocional. Você acaba se despersonalizando, que aí você perde um pouco da sua identidade, e aí você questiona realmente quem é você, o que você está fazendo ali, e também a diminuição da realização profissional. Então, verifiquem aí em vocês estão percebendo que estão com exaustão emocional, ou que vocês estão nesse caminho, que está no limite, verifica qual é a realidade, que a gente está falando da realidade profissional, tá? Porque assim, há um desgaste, principalmente na área profissional, neste momento, tá? Então, verifique se está acontecendo isso com vocês, né? Se vocês percebem que vocês perderam um pouco da identidade por conta do trabalho, né? Olá, tudo bom, Queiroz? Se vocês, de repente, não se sentem realizados na profissão em que vocês estão. Então, eu tenho atendido algumas pessoas que estão nesse processo de mudança de carreira, né, de questionamento do sentido do trabalho. Então, quando a gente vai para um lugar ou vai para um trabalho onde a gente não se sente realizado, quando a gente não se sente satisfeito, onde eu não tenho prazer ou gostar, né, às vezes nem sempre é prazeroso, né, trabalhar, ainda já que a gente tem quase todos os dias a gente está lá, né, mas assim, há um interesse, né, há um ganho de ir. Quando a gente não está nessa situação, consequentemente o estresse vai vir, consequentemente a exaustão, porque você gasta muita energia para poder estar nessa situação. Então a exaustão ela vem porque eu despendo muita energia emocional, muito desgaste para que eu possa estar naquela situação. Agora você imagina, se a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, então é muito rápido a gente chega nesse sentido, né? Então o número tem crescido bastante, o número de pessoas de afastamento, pessoas com depressão, pessoas com alcoolismo, pessoas fazendo uso de drogas para se manter dopado, né? Não só o uso da droga, mas o uso também do álcool, né? Para eu ficar anestesiado para suportar essa situação. Porém, esse comportamento, né, de amortecedor, né, de ficar anestesiado, ele não é a melhor estratégia. Por quê? Você vai continuar na mesma situação, né? Você vai continuar estando em situações que expõem e que desgastam emocionalmente. Então, assim, além de você continuar na mesma situação, você não desenvolver recursos, ferramentas mais positivas, né, mais saudáveis para você, você ainda inclui mais um problema que talvez você tenha que lidar e que possa trazer também um desgaste muito grande para sua família, né, como o uso de drogas e o uso também de bebida alcoólica, né. Então, aquelas pessoas que já têm a propensão, né, pode correr o risco de virar um vício. Então, por conta desse desgaste, então algumas pessoas fazem esse comportamento de usar drogas e bebidas, ou de tentar fugir, que aí tenta fugir através de atestados, né, de um afastamento. Porém, são comportamentos também que não vão ajudar, porque eu posso conseguir me afastar por um tempo, né, vamos colocar um mês, 15 dias, um dia, uma semana. Porém, a situação que causa esse estresse, que causa esse esgotamento, ele continua lá. Então, já estou avisando, se de repente vocês estão por esse caminho, outro também, a questão da comida, né? Então, a gente tem tido aí um aumento muito grande de pessoas comendo e ganhando muito peso, porque eu preciso extravasar, eu preciso relaxar e acaba comendo demais, mas como um amortecedor, que também não é positivo, porque você come, dá aquele prazer momentâneo, mas o problema volta rapidamente. Então, assim, é um período curto de prazer que você tem, de relaxamento, e aí o que faz com que eu coma cada vez mais. Então, algumas pessoas entrando aí no vício, que piora mais a situação que já está ruim, né? Bom, a exaustão emocional, então, é um estado crônico, já de elevado estresse físico e emocional. Então, assim, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, porque pode passar essa impressão. Oi, Divânia, pode passar essa impressão, mas não, gente, isso aí foi construído, só que muitas vezes, quando a gente não tem esse processo de autoconhecimento, de autopercepção, a gente não percebe esse processo, e aí quando realmente impacta e mexe, eu já estou
numa situação bem pior, mas isso foi construído, né? Quando algumas situações constrangedoras começam a acontecer, quando você acaba se confrontando, tendo atrito com um colega do trabalho, ou uma insatisfação com o cliente, né? Ou quando você começa a não ter mais prazer ou satisfação, né? Às vezes não dá para ter o prazer, mas não tem mais a satisfação para trabalhar ali. Quando você vai começar a ir trabalhar, mas você não vê o sentido daquele trabalho, que acontece também, a pessoa fala assim, eu não sei para que eu estou fazendo esse relatório, porque não vai dar em nada, não sei por que eu estou fazendo essa análise desse processo, porque assim, não vai acontecer nada, né? Então não sei por que eu estou fazendo esse trabalho se não vai ter propósito nenhum. Então algumas vezes o estresse, a exaustão, ela vem também pela falta de ver algum propósito naquilo que você está fazendo, então não tem prazer. Só que mais uma vez, como eu estou falando, como isso acontece no trabalho, que é algo que a gente está há muito tempo na nossa vida, acaba realmente desgastando bastante. Então o que acontece? Na exaustão emocional, a pessoa se sente vazia, porque ela não tem para dar. Porque ela usa tanto isso. Eu estou falando do trabalho, gente, mas de repente para você não é o trabalho. Talvez seja uma situação em casa, né? Para aqueles que estão realmente no confinamento com a família toda. Apesar de a família ser algo importante, mas há um desgaste porque é o tempo todo junto, né? Então, assim, eu estou falando do trabalho porque eu tenho percebido a exaustão emocional muito decorrente por conta do trabalho ou a falta dele também. Então eu só quero que vocês contextualizem na realidade de vocês, porque talvez não é o trabalho que está trazendo a exaustão emocional, talvez é em casa, né? Para quem tem ansiedade, então esse o tempo todo ficar preocupado com algo terrível que pode acontecer, ficar com medo de tudo, não conseguir dormir, gente, e ter insônia é uma das piores coisas que pode acontecer na pessoa, porque ela perde a sua capacidade de produtividade, de concentração, de pensamento, né? Então ela piora mais a situação, tá? Então a ansiedade também pode levar à exaustão emocional, o que é um perigo, porque a pessoa ela fica sofrendo tanto, e sofrendo por algo que não está acontecendo, mas ela sofre tanto, isso traz um desgaste tão grande que ela às vezes começa a entrar em depressão, porque ela acha que não vai mudar, né? Então, assim, não tá valendo a pena viver, né? Então é um risco, porque a pessoa quando entra em depressão, ela também pode correr o risco de querer suicídio, né? De querer suicidar, porque não vê muito sentido na vida, né? Então isso é um perigo que vocês têm que tomar cuidado, tá? Como eu falei, não é algo que acontece do dia para noite, apesar de parecer, mas isso acaba uma desconstrução, é um sofrimento que vai se juntando com o passar do tempo até chegar a essa exaustão, que é o caso do estresse, né? Então o estresse, ele tem vários níveis, né? E a exaustão é quando o corpo não consegue mais estabelecer o equilíbrio. E aí ele começa a pifar, ele começa a falhar, que aí é naqueles sintomas que eu falei para vocês, né? Você começa a ficar mais doente, mais gripado. Olha só a situação, ficar resfriado, né? Lógico que você na hora pensa em Covid, né? Então você não pode mais... Quer dizer, doenças que eram antes comuns agora realmente preocupam muito mais, porque sempre a gente associa com o Covid, né? Dores de cabeça recorrente, dores no estômago, né? Pessoas que têm aí facilidades ou problemas de gastrite, né? Acaba sofrendo bastante. Então isso, gente, se vocês estão sentindo isso e está sendo recorrente, esse é um sinal do seu corpo dizendo assim, cara, não dá, eu não consigo mais manter esse equilíbrio e fazer esse ajuste, né? Porque o corpo nosso, ele começa a trabalhar para manter o equilíbrio, né? Porque com equilíbrio se gasta menos energia. Agora, com esse desgaste, ele acaba gastando muita energia, por isso que vem o cansaço também, né? Então é uma coisa terrível, porque a pessoa às vezes está cansada. Eu tenho clientes que chegaram nesse nível, né? Que eu fui já alertando, mas não conseguiram virar a chave, evitar. Que assim, eu estou cansada, eu sou exausta, mas aí eu capoto na cama, né? Não é nem não dá nem para dizer que eu durmo, né? Eu capoto. Mas no outro dia se sente muito cansado, porque não teve uma qualidade no sono. Então, gente, preste atenção se isso está acontecendo com vocês, né? Uma outra coisa que eu anotei aqui. Essa exaustão, ela acaba também, já vejo aqui,
acaba também trazendo uma sensação de incapacidade. Então a gente começa a questionar a nossa própria capacidade, né? Cara, será que eu realmente sei isso? Será que eu não vou prejudicar o meu cliente, né? Então ele começa a questionar a si mesmo, que piora mais a situação, né? Então esse questionamento da própria capacidade de resolução, de atendimento, né? Porque está cansado, está exausto, acaba contribuindo para baixa autoestima, né? Então você percebe que como várias coisas começam a trazer mais prejuízo, né? Então aqui está falando qualquer sintoma ansioso, pensa que já é Covid, sim, e aí assim piora mais a situação que está. Mas eu quero que vocês entendam, eu estou trazendo essas informações, mas saibam que tem tratamento, tá? E não, vocês não estão condenados a viver nessa situação. Da pessoa que tem ansiedade, da pessoa que tem depressão, a pessoa que está na exaustão emocional, saibam que tem tratamento, só que vocês precisam procurar essa ajuda, né? E muitas vezes o tratamento psicológico, oi, Sávio, saudade de você, muitas vezes esse tratamento, vocês precisam procurar, né? Então, é possível, claro que muitas vezes em algumas situações tem que ser um tratamento psicológico junto com a medicação, porque se a gente está falando de exaustão, então assim, eu não aguento mais. Então é assim, como se eu usasse toda a energia que eu tenho. Então é algo assim, sabe a bateria do celular? Lembrei disso. Então tá lá no 1%, no 2%. Então quando a gente já chega nesse nível só de 2%, de 1% de bateria, hoje 10 ainda já é pouco, né? Quando tá 30 a gente já começa a ficar desesperado porque acha que vai acabar a bateria do celular. Para alguns é super rápido. Então quando a gente já tá nessa situação, às vezes a gente precisa também da intervenção medicamentosa. Mas saibam que, mesmo assim, vocês precisam de um tratamento psicológico. Por quê? A forma como vocês lidam com essa situação, a forma como vocês interpretam as situações que acontecem com vocês, influencia nas minhas reações. Então, eu trabalho dentro de uma linha teórica, que é comportamental, a cognitiva comportamental, que a gente parte de 3 princípios, tá? 3, a gente chama de tríade cognitiva. A forma como eu penso, que é como eu interpreto as situações, interferem nas minhas emoções, porque ativam emoções específicas e contribuem para o meu comportamento. Então, dentro de um processo terapêutico, a gente vai trabalhar justamente essa linha aqui, que são os pensamentos, né? São as interpretações, os significados, trabalha muito resolução de problemas, porque tem coisas que eu posso resolver, tem coisas que eu não posso, então trabalha bastante aceitação. Então, a gente precisa desenvolver recursos cognitivos e comportamentais para poder lidar com essa situação. Se você só busca a medicação, que é muito comum, tem aqueles que são resistentes e não vão, e piora mais ainda. Tem outros que buscam só a medicação achando que só tem esse caminho. E o que acontece? É paliativo. Porque o que ativa essa situação continua acontecendo, né? Às vezes algumas pessoas acabam até tendo que aumentar a medicação porque o nível de estresse está cada vez maior. Ou às vezes consegue um afastamento, né, de 1 mês, 2 meses, mas não faz o tratamento, não se prepara para o retorno. E aí piora mais a situação, porque só de pensar em voltar já começa a sofrer e ter sintomas de ansiedade, né? De dor no peito, de pânico, né? Não quero voltar naquela situação. Só que saibam que tem tratamento, e é tratamento psicológico. Alguns vão ter que precisar de medicação, mas tá tudo bem usar a medicação. Tem alguns que às vezes ficam com medo, eu vou ficar dependente, né? Não é muitas vezes a medicação, né? Mas é você não criar estratégias para lidar com essa situação. Então, se você criar estratégias, lógico que é mais rápido você deixar de fazer o uso da medicação, mas claro que sempre com orientação médica, tá? Então, deixa eu colocar aqui, falei das consequências, falei dos fatores, eu quero falar das dicas, tá? Então, a primeira dica que é necessário, que eu vejo muitas pessoas sofrendo além da conta, né? Que é colocar limites. Como a gente está numa situação de pandemia que é de o isolamento ou de quarentena para algumas pessoas, então o trabalho está sendo muito home office, né? Deixa eu ver aqui. Depois de muita resistência, comecei a tomar medicação, né? Sertralina. Então, agora saiba que é isso que eu falei, ele vai trabalhar com os sintomas, provavelmente na parte do sistema nervoso, que muitas vezes é prejudicado, porém você vai precisar trabalhar
A cabeça, né? Então ele vai dar um fôlego, né, que ajude muito, porém você precisa trabalhar a parte psicológica, porque senão a sertralina vai chegar um momento que vai ser ineficiente e aí às vezes você vai ter que partir para outras medicações, mas de uma forma paliativa, tá? Então fica a dica, tem que fazer o tratamento psicológico também, tá? Então a primeira coisa que eu tenho percebido que está levando a exaustão emocional e física no trabalho em casa é a dificuldade das pessoas colocarem limites. O que está acontecendo agora? As pessoas estão trabalhando... Tem pessoas que estão mais tranquilas, mas as que eu tenho atendido, elas têm relatado que elas estão trabalhando mais do que elas trabalhavam antes, né? Então, antes, sei lá, trabalhava 8, 7, 6, hoje trabalhando 10, 12, trabalhando na hora do almoço, trabalhando até mais tarde, tem 19, 21, 22 horas, então estão trabalhando a mais, então a pressão... A exaustão emocional, ela vem muito da pressão e da cobrança, tanto externa como interna, de entregar as coisas, né? Então, a pessoa está em casa, então tem mais aquele trajeto de casa para o trabalho, né? Que seria um corte, não tem a hora da saída para o almoço, né? Então, esses cortes que tinham agora não está tendo. Então, a pessoa já começa, já levanta, já começa a trabalhar. Às vezes ela almoça, mas continua trabalhando, e aí ela vai mais tarde porque ela quer entregar o que é preciso ou porque é pressionado, porque também tem muitos gestores que estão fazendo terror, né? Que estão pressionando porque acredita que a pessoa às vezes não está trabalhando, porque ativa a crença de que em casa não tem como trabalhar. Então acabam também ligando, pedindo o tempo todo meta, entrega, então fazendo com que as pessoas com esse excesso de cobrança acabam trabalhando ou ficando tensa muito tempo. E aí colocar limite é importante nessa hora. Eu entendo que existe às vezes alguma demanda que é urgente, mas assim, será que todos os dias, o tempo todo? E aí, gente, o limite quem coloca são vocês, tá? Não é a outra pessoa que faz o limite, porque a gente fica torcendo, né? Que o nosso chefe entenda que eu tô trabalhando muito, que ele demande menos, mas só que tem um detalhe. Se você recebe a demanda e você atende a demanda, por exemplo, se na hora do almoço te ligam e você atende, lógico, você pode atender na hora do almoço. Então as pessoas habituam a fazer isso, né? Se você não coloca horários, né, de início, término, como tem no trabalho quando você ia para a empresa, para a instituição, né? Se você não coloca isso, as pessoas vão ultrapassar, né? Até porque provavelmente também são pessoas que estão trabalhando além do limite. Só que vai pifar. Quando eu vejo alguns clientes assim, eu já falo, olha, se continuar, você vai pifar. E a gente tem que trabalhar como colocar limite, porque geralmente são pessoas que têm dificuldade de dizer não e de colocar limite. Então, se você está nessa situação, se você se encaixou no que eu estou falando, vai precisar desenvolver o limite. Então, você pode começar a fazer aos poucos, porque provavelmente não é uma habilidade que você tem, e aí não dá para querer sair de um extremo para o outro, né? Então, faça um pequeno passo, do tipo assim... estipula o horário do almoço mesmo, de se desconecte. Se de repente você ficar desconfortável de simplesmente parar na hora do almoço, avisa, olha gente, eu tô entrando na hora do almoço, mas daqui 1 hora eu tô voltando, né? Mas aí você tem que se desconectar mesmo, né? Tipo, deixar o celular no silencioso, deixar na mesa. Eu faço isso, tá gente? Quando eu tô... Porque eu trabalho home office, né? Mas isso já tem um tempo, não é de agora. Agora sim, antes eu ia pro consultório, agora eu tô atendendo online, tá? Se vocês quiserem atendimento online, pode me procurar. Tem alguns horários na agenda ainda. Então, o que eu faço? Na hora do almoço, porque assim, né? Tô aqui no escritório, dou um pulo e já tô na cozinha, né? Eu deixo os celulares, porque eu tenho 2, eu deixo os celulares no escritório, né? Pertinho, mas deixo no escritório, justamente para me desconectar. Porque senão, na hora do almoço, a gente fica ali com o dedinho nervoso, né? Vendo as demandas e respondendo. Só que assim, não tem ninguém morrendo, não tem nenhum cliente morrendo, né? Precisa que eu esteja o tempo todo no celular, né? E sabe, as pessoas vão continuar mesmo que você esteja ou não, né? Então, você precisa colocar limite. Então, você pode começar a estipular isso. Na hora do almoço, você vai lá, deixa no silencioso, avisa, gente, estou na hora do almoço, né? E deixa no silencioso e deixa na mesa. E vai almoçar, para você conseguir fazer essa desconexão, tá? Lembre que é uma questão fundamental. Se você não fizer isso, o seu corpo vai fazer e você vai parar para o hospital, né? Então, para quem não quer, tem medo do Covid, né? No hospital não é muito interessante estar nesse momento. Então, vocês vão precisar estabelecer esse limite para você. Comece fazendo isso, pelo menos na hora do almoço, para de fato e se desconecte, tá? É legal também, durante o dia, vocês fazerem micro intervalos, tá? Eu tô falando micro porque é pouquinho intervalo.
do tipo, né, levantar, pegar uma água, né, para quem tá assim com a garrafinha, é importante a gente tomar muita água. Então dá uma levantada, para se espreguiçar, faz um alongamento, né, algumas clientes já sugeri de, na hora do almoço, descer para fazer uma caminhada, né, coisas curtas, mas assim, coisas que possam fazer essa quebra do tempo de trabalho de vocês. A gente precisa desse tempo de desconexão. Como quem trabalhava num lugar físico tinha esse movimento, né, de almoço, sai para o almoço, então movimento físico, isso facilitava. Como a gente não tem agora, vocês têm que fazer esse movimento físico em casa, ou se puder dar uma descida no apartamento, mas põe em mente em que momento vocês possam fazer esses micro intervalos. Vocês têm que planejar isso. Se contar com a cabeça, não. Eu vou trabalhando, uma hora eu percebo e paro. Não, vocês têm que colocar do tipo 15 horas, né? Coloque no despertador no celular, 15 horas, intervalo, algo nesse sentido. Vocês precisam fazer isso para que vocês tenham quebras, tá? Então isso vai ajudar. Outra coisa, se cobrar menos, então a autocobrança também, além da cobrança externa, além da pressão externa, tem uma que eu considero das piores, que é a autocobrança. Porque a externa, uma hora para, pelo menos para você dormir. Mas a interna, ela continua com você onde você for. Então, há pessoas que são muito exigentes, que se cobram demais, ou que procuram a perfeição em tudo, elas acabam sofrendo muita exaustão emocional. Então, para você que de repente se identificou nisso, então um pouco menos todos os dias, tá? Então, perfeição não existe ser humano imperfeito, porque a imperfeição faz parte do ser humano, né? Nós temos pontos positivos, nós temos pontos negativos, e não é possível alcançar, ter alguém que só tem coisas boas, só apenas qualidades, né? Então, a aceitação de quem se é, a aceitação que você tem um tempo específico para realizar o seu trabalho. Agora, o que pode te ajudar na hora que você vai programar o seu horário de trabalho, você assim, o que é mais importante eu fazer naquele momento, né? Para quem pode, né? Porque quem está, de repente, na área da saúde, ela tem que atender os que vêm, né? Mas quem pode organizar qual é as prioridades para eu realizar naquele dia. E aí você começa com as prioridades, porque os que não são, se você não conseguir, você não causa tanto sofrimento para deixar para outro dia, né? Então, de repente, uma, duas, três coisas que são fundamentais, né? As outras que você puder remanejar, você parte para remanejar. Uma outra coisa, né, importante aí, é valorizar as outras áreas da vida. Porque o que acontece com a exaustão emocional? É que eu foco e gasto mais a minha energia no trabalho, então não sobra espaço para as outras áreas da vida. Ou às vezes as outras áreas da vida não estão desenvolvidas e a única coisa que eu tenho é o trabalho. Então começar a distrair, a se conectar com outras áreas da sua vida, a área social, por exemplo, tá certo que não dá para sair tanto, né? Mas conversar com alguém, com amigos, né? Ter um momento de estar com a família que seja só para divertir, né? Você ter hobbies. Mas os hobbies são tudo para fora, né? Eu fico trabalhando com meus clientes, o que você pode fazer dentro? Porque é uma realidade, né? Então a aceitação da realidade também é fundamental nessa hora. O que está sobre o seu domínio, que está sob o seu controle, aquilo que está, não adianta ficar sofrendo em relação a ele. Do tipo, mas é injusto, mas isso não está certo, deveriam ter previsto isso, se o governo tivesse feito isso, se não sei o que tivesse feito isso. Ok, realmente, se eles tivessem feito, poderia estar numa situação diferente. O caso é que isso é um fato, nós estamos numa situação muito delicada e tem risco realmente de ficar doente, de morrer e outras pessoas queridas também. Então, assim, aceitar o fato não é concordar, mas entender que essa é a realidade, então a gente precisa se adaptar. Não dá para sair na rua, não dá para ir nos barzinhos, não dá para fazer coisas que você gostava tanto, né? Encontrar muitos amigos na rua, mas o que você pode fazer, de repente, como hobby, né? Então eu tenho indicado aí montar quebra-cabeça, palavras cruzadas, de repente iniciar um projeto que você queria, ou se você não queria nada, pense em projetos que possam te distrair e fazer essa desconexão com o excesso do trabalho, tá? Então isso ajuda bastante. E aí, sempre fazer uma perguntinha que eu gosto muito é possível mudar? Então, na realidade que você se encontra hoje, nesse momento, é possível fazer alguma mudança? Se é possível, né, então que mudanças você pode fazer? Eu dei aí algumas dicas em relação a limites que possam te ajudar. Agora vamos entender aí que de repente você não tem mais prazer, você não vê sentido no seu trabalho.
Ok, é possível você fazer uma troca, de repente, de departamento, de setor, ou de mudar totalmente, né? Então começa a se movimentar para isso acontecer, porque vai ajudar muito. Agora, se não pense em um projeto a médio e longo prazo, né, ou a curto, dependendo, de você fazer uma mudança, né, uma mudança de carreira, uma mudança de profissão. Apesar de ter um índice alto de desemprego, mas tem algumas áreas que estão em ascensão. Então, assim, verifique quais são essas áreas que estão em ascensão, o que você pode fazer de repente para que você faça essa adaptação, tá? Claro que assim, às vezes a área de informática, né, de TI está em ascensão, né? Mas se você não tem nenhuma habilidade, também não adianta, porque você vai entrar no sofrimento em outro lugar, né? Mas verifique o que tem, porque assim, com a pandemia, criou-se também outras oportunidades, tá? Então, assim, apesar de focarem muito na televisão, só os aspectos negativos, mas tem outras coisas que estão acontecendo, né, que às vezes é fora da televisão, que estão usando da crise para criar algumas oportunidades, reinvenção. Então estão surgindo aí até outras profissões, né? Outras oportunidades profissionais que você pode buscar, né? Então, assim, para isso, gente, vocês têm que buscar informação, tá? Então, assim, hoje, no momento que nós estamos, ter informação é fundamental. Uma das que eu gosto muito de acompanhar é a Ana Tex, que ela trabalha com empreendedor digital e ela está fazendo um movimento bem bacana com grupos, né, buscando alternativas, opções. Então eu vejo que YouTube tem várias opções bacanas de pessoas realmente engajadas em ajudar os outros, em trazer, pensar em oportunidades, porque como a gente tem que reinventar, a gente não sabe como ainda, mas você buscar informações, buscar conhecimento é fundamental. Porque o que acontece? Se você não pode mudar agora, mas se você pode começar a pensar o que eu posso fazer para mudar a minha realidade no futuro, isso acaba aumentando a esperança, que é muitas vezes o que a pessoa que está vivendo a exaustão emocional acaba perdendo. E aí se perde para cair na depressão rapidinho, né? Quando já não está. Então é necessário que, como se diz, estabeleça, né, instale a esperança, e a esperança muitas vezes está num projeto novo, num curso ou numa formação que seria mais interessante, instigante, num projeto novo que você pode vivenciar para, de repente, tornar-se mais suportável a situação que você está, mas aí é um amortecedor positivo. Em vez de procurar bebidas, drogas, a comida, você de repente procurar uma outra alternativa para te trazer mais emoções positivas, porque aí você começa a reverter a situação. Claro que em cima dessas dicas, se vocês de repente não estão conseguindo sozinho, então está na hora de pedir ajuda, tá? Tem momentos na nossa vida, a gente não nasce pronto, tá? É importante que vocês saibam isso. Não são ativados que nem o game, né? Conforme você vai passando de fase, ou conforme você vai aumentando a sua idade, você não ganha novos poderes, né? Do tipo, habilidades específicas, elas são desenvolvidas, tá? Então, se você acha assim, mas eu tô com 30 anos, 40, 50, 60, já deveria saber lidar com isso. Não. A idade, ela não ativa determinadas habilidades, tá? Isso a gente precisa desenvolver. Então, se você não tem, você precisa desenvolver. Então, se você tá tentando alternativas ou você não consegue pensar em alternativas, mesmo as dicas que eu dou ainda não tá fazendo com que você consiga ver uma saída, então tá na hora de você pedir ajuda. Tá? Então aí é tratamento psicológico. E às vezes as pessoas acham que terapia é coisa de gente doida para quem tá muito perturbado. O que acontece só vai quando tá nesse nível, e olhe lá, né? Se não vai ficar só na comida, no remédio, na droga, na bebida, né? Então, às vezes, demora muito, mas vai pro psiquiatra, mas não vai na terapia porque acha que não precisa, né? Ou fica pensando assim, o que eu vou fazer lá? E aí, o que eu falo para vocês vocês vão aprender a lidar com o desafio profissional, né? Ou aprender a lidar com o desafio pessoal. Então, são habilidades que a gente vai desenvolvendo para que você consiga lidar com situações que não dependam de você, com situações estressantes, para que você consiga resolver problemas que você não consegue sozinho, para que você consiga mudar aquilo que está te incomodando muito. Quando a gente não consegue fazer isso sozinho, porque não tem habilidade ainda,
a gente sempre tem que pedir ajuda. Então a terapia ajuda muito, pelo menos a que eu faço, né? Não posso garantir de todos os psicólogos, porque cada um tem uma linha de trabalho e aí tem uma base teórica que conduz. Mas o que eu mais trabalho é gestão de conflito, resolução de problemas, desenvolvimento de habilidades para poder lidar com os desafios do cotidiano. Não tem nada extraordinário, lógico que tem pessoas que têm transtorno de personalidade, tem outras coisas, mas o comum é geralmente isso que a gente precisa trabalhar. Então, ajudar a pensar de uma forma diferente, a buscar soluções, a mudar o estilo de vida, tá? Isso é uma coisa que eu quero falar para vocês. Como eu falei, eu já falei muito sobre ansiedade, já falei sobre ansiedade e depressão, para vocês perceberem a diferença. Se vocês perderam, vai lá no meu IGTV, tá? Todos esses lives que eu já fiz. Semana passada eu falei do meu estresse diário e agora eu tô falando da exaustão. Todos requerem mudança de hábito, tá? Mudança de estilo de vida. Tá? Hoje eu nem falei, mas geralmente eu falo, da importância da alimentação saudável, da importância da atividade física, da importância de um sono de qualidade. E muitas vezes a gente consegue fazer isso mudando o estilo de vida. Então, assim, pensem em um projeto de mudança de estilo, né? Então, se você come tudo que encontra pela frente, geralmente são coisas gordurosas e muito doces, comecem a fazer um processo de incluir coisas mais saudáveis, né? Às vezes a pessoa vai para o extremo, né? Depois se decepciona e não consegue mais mudar. Comece a fazer isso aos poucos, né? Inclua atividade física. Ah, eu não gosto, né? Procura aí, né? Que bom que você gosta, Queiroz. Procura procurar uma coisa que seja prazerosa para vocês, né? E às vezes tudo bem que nem sempre mas lembre-se que você está mudando seu estilo de vida para que você tenha mais qualidade, para que você tenha mais disposição, para que você tenha mais energia, para que você tenha mais qualidade de vida. Então, assim, as pesquisas que mais se estudam em relação à ansiedade, em relação à depressão, em relação a estresse, né, e outras tantas dificuldades que as pessoas têm, sempre trazem tudo bem objetivo, sim. Eu tenho assim, né, na minha cabeça a estrutura, né? Porque assim, se a pessoa está me procurando é porque ela precisa de ajuda. A gente descobre qual é a ajuda que ela precisa e vamos trabalhar para que você tenha resultado, né? Então, o que eu não quero é as pessoas sofrendo por muito tempo, né? Porque eu já sofri muito e assim, se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, eu não tinha passado por muitos sufocos, como gastrite, insônia e outras dores na mandíbula. Então, eu procuro ajudar e trazer o máximo de informações para acelerar o processo, né? E aí, gente, mais uma vez reforçando, os estudos cada vez mais que falam sobre essas dificuldades, né, tenho sempre uma lista de tarefas semanal. Exatamente, gente, se vocês ficam agoniados assim, mas eu só vou ver uma vez na semana, não se preocupe que você vai ter coisa para fazer até a próxima semana, né? Então vocês não vão ficar folgados, só que são coisas que realmente importantes para que vocês tenham resultado. E aí, voltando da questão da qualidade de vida, quanto mais pesquisa se faz sobre essas dificuldades do cotidiano, mais se reforça o quanto que faz diferença as pessoas terem a alimentação saudável, a atividade física. Não precisa ser nada, assim, não precisa ser fitness, né? Você não precisa tirar a gordura e açúcar de vez da sua vida, mas assim, buscar coisas mais saudáveis, relacionamentos saudáveis, né? Ter amizades que realmente fazem diferença para a sua vida e te elevam, é importante. Às vezes, para que você tenha qualidade de vida, você tenha que afastar ou excluir pessoas tóxicas na sua vida. Isso também é necessário. Relacionamento também amoroso, que talvez não contribua, às vezes é necessário também tomar essa decisão, né? Então, assim, a vida saudável ela ter desenvolvido todas as áreas da sua vida. Então, se vocês fizerem isso, vai diminuir a ansiedade, vai deixar de ter depressão, né? Não vai ter esse estresse enlouquecedor. Então, assim, em vez de pense na vida como um todo, que você vai ter muito mais prazer. Muito boas dicas, a live muito boa, super informativa. Eu fico feliz, porque, gente, eu pesquiso, eu estudo para montar todas as lives que eu faço para justamente trazer assim, as informações essenciais que vocês precisam ter e o que pode ser mais efetivo. Mas lembrando, de nada adianta vocês assistirem só a live, ter conhecimento se vocês não irem para a ação. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? A partir do que eu falei, dos insights que vocês tiveram, com as dicas que vocês tiveram, definam uma ação
que a partir de agora vocês vão fazer. Vocês não precisam fazer um monte, não, porque assim, um erro terrível no planejamento é você definir um monte de coisa que você vai começar a fazer, nanana. Só que lembrando, né, que você não tem ainda desenvolvido essas habilidades, né? Então a possibilidade de fracasso é muito grande, né? Ah, que bom, Sandra, que tem ajudado, eu fico muito feliz, porque eu realmente dedico para conseguir fazer uma live sempre muito boa e que ajude vocês a ir para ação. E é isso que eu quero, que vocês vão para ação. Defina a partir de agora uma atividade, uma tarefa. Lá vai eu pondo tarefa aí para vocês fazerem até a próxima semana, até a próxima live, né? Então assim, uma tarefa para vocês fazerem, só uma, tá? Não precisa duas, três, tudo bem que vocês precisam mudar a vida toda, né? Mas a vida toda se muda com um passo de cada vez, né? Você não dá um passo muito gigante porque o risco de cair é muito grande, né? Então um passo de cada vez. Então qual é o primeiro passo que vocês podem dar? Não é o maior, tá? Nem é o que mais você precisa, mas um primeiro passo. Se eu precisar dar um pequeno passo agora, qual seria? De tudo que eu falei para vocês, de tudo que vocês perceberam que vocês precisam trabalhar, qual é o primeiro passo? Só que o mais fácil. Não pega o mais difícil não, porque você ainda não tem desenvolvido a habilidade. E aí você pode até montar como se fosse uma escadinha. Qual é o primeiro passo que você vai fazer em uma semana? Qual é o segundo passo, né? Porque isso, aos poucos, você vai conseguir ter mudanças na sua vida. Se você quiser mudar tudo de uma vez, a possibilidade de fracasso é muito grande. Agora, se você mudar um pouco todos os dias, você chega no seu objetivo e você muda a sua vida. Então é isso, gente, que eu quero falar para vocês. Façam isso por vocês e por mim também, porque eu estou aqui para ajudar e eu fico muito feliz quando eu recebo feedback do que a live pode realmente proporcionar para vocês. Então assim, um passo de cada vez, uma atividade, uma tarefa, e vocês montam a escadinha, porque depois que vocês concluírem a tarefa, né, igual a Dilma falou, depois que você atinge a meta, você dobra a meta. Então, uma vez que você atinge um objetivo, você dobra e coloca o objetivo 2, né? E aí vocês vão conseguindo chegar lá. Esqueça onde vocês querem chegar. Foquem nos degraus da escada que vocês vão chegar lá, tá? Então, beijos e até a próxima semana, que eu ainda não defini. Gente, eu não defini o tema ainda da próxima semana. Então, se vocês querem que eu fale em algum tema específico, como foi pedido sobre como lidar com a exaustão emocional, mande para mim um direct, que aí eu dou uma olhada e defino, porque aí eu trago exatamente o que vocês estão precisando, tá bom? Então, beijos e até a próxima!